Boa tarde, meu irmão, boa tarde, minha irmã, boa tarde, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez, se esse é o nosso primeiro encontro, seja bem-vindo. Espero que nós possamos nos ver muitas outras vezes aqui. Mas se já foi o nosso segundo, terceiro, quarto, quinto, etc. e tal, mais encontros, que bom te rever, que bom rever os amigos, tá? Hoje é um domingo à tarde de novo, acabou de chover, tá bastante calor aqui no Mato Grosso, e eu quero dividir uma palavra com você nessa tarde, mais uma vez sobre Davi. As pessoas me perguntam, Nelson, você sempre fala de Davi, inclusive nos meus livros, né? Esses aqui são alguns dos meus materiais, meus livros, e todos esses livros aqui, esses e os outros também, eu falo sobre Davi. Eu gosto muito de Davi. E hoje eu quero falar de uma característica de Davi. Eu quero dividir com você esse pouco de conhecimento que eu tenho a respeito de Davi. No livro de 1 Samuel, no capítulo 16 e no versículo 11, diz assim o seguinte: Assim perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. É só isso que eu quero meditar com você, só esse versículo. O que eu aprendo aqui nessa tarde, meu irmão, com você? O que eu quero dividir com você? Deus nos vê diferente. Deus nos vê de uma outra perspectiva. Olha só o que diz o texto. Saul andou pisando na bola quando era rei de Israel. E Deus não se agradou disso. E disse para Samuel, Samuel era profeta, era o juiz e era o sacerdote naquela época. Deus falou assim, olha Samuel, pega a sua botija de azeite e vai lá na casa de Jessé, o Belamita, porque eu tenho um novo rei lá para ser ungido. Dá um pulo lá. Tá bom. Resultado. Ele chega lá e ele vê os filhos de Jessé, todos rapazes fortes, altos, bonitos, boa aparência, né? E ele imagina o seguinte, é um desses daqui, né? Por quê? Porque nós gostamos de ver as coisas bonitas, né? Nós gostamos de ver as coisas belas, né? Aquelas que nos enchem os olhos, vamos dizer assim, né? E aí, o que aconteceu? Deus fala para Samuel, olha Samuel, você está enganado, não é nenhum desses daí. Você está olhando, Samuel, para a aparência deles. Eliabe era um rapaz bonito, Samá era um rapaz bonito, Abinadab era um rapaz bonito, mas nenhum deles se encaixava naquele padrão de rei que Deus estava buscando para Israel. Aí então Samuel pergunta a Jessé, cadê os filhos? Acabou? Só tem esse aqui? Não tem mais não? Fala, não, peraí, eu lembrei de um. Davi. Ele está lá no campo apacentando as ovelhas. E aí Deus fala para Samuel, manda chamá-lo, porque esse é o que eu tenho preparado para o trono de Israel. Então, Davi sai do pasto de apacentar as ovelhas para a mesa com o profeta. Então, o que eu quero dizer para você nessa tarde aqui? Deus nos vê diferente. Deus, quando olha para nós, Ele já preparou todas as ferramentas para nós possamos alcançar o sucesso. Quando Deus olha para nós, Ele já nos deu força, já nos capacitou, já nos deu inteligência. Quando Deus olha para nós, Deus imagina, vou fazer dele uma grande pessoa, uma grande personalidade, um juiz, um político influente, alguém que vai mudar os rumos desta nação. Sabe qual que é o problema, meu querido? Muitas vezes somos nós que não acreditamos naquilo que Deus tem para nós. Por quê? Porque Ele vê diferente. Ele não olha para a nossa aparência e fala assim, ah não, fulano, ciclano, beltrano, não. Quando Deus olha para nós, Ele vê potencial. Por quê? Porque Ele nos dotou de inteligência.
E nós, quando olhamos para nós mesmos, muitas vezes assim no espelho, ao invés de nós exaltarmos as virtudes que nós temos, nós exaltamos os defeitos. Isso já aconteceu com você? Acredite comigo, já. Já aconteceu sim. Mas Deus veio diferente. Né? E quando Deus olha, então, para Davi, Davi também não era um rapaz feio, era um rapaz ruivo, bonito, alto, né? Só que ele estava onde? No campo, cuidando do quê? Ovelhas. Gente, vocês querem um trabalho mais penoso do que cuidar de ovelha? Ovelha dá muito trabalho. É um animal míope. É um animal que não sabe andar sozinho. Se uma ovelha chegar na beira de um riacho, na beira de água, você tem que ficar cuidando. Por quê? Porque se ela entrar lá dentro, ela não consegue sair. A água molha o seu pelo, a sua lã, e ela não dá conta de sair. Pode ser que ela morra até afogada lá, se você não for lá ajudá-la. Quando ela faz as suas necessidades fisiológicas, os seus excrementos, olha como eu estou falando difícil hoje, né? Os seus excrementos ficam todos grudados na lã, tem que ter alguém ali para poder ir lá cuidar, tirar, cortar, porque senão aquilo lá pode virar uma ferida, né? Os micro-organismos presentes nos excrementos, né, pode causar uma enfermidade na ovelha. Então, ela precisa do quê? De um cuidado excessivo e alguém que o cuide o tempo todo. E Davi estava fazendo exatamente o trabalho que os irmãos não faziam, cuidando de ovelha. Naquela época, cuidar de ovelha era um dos piores, vamos dizer assim, entre aspas, trabalho que se tinha para fazer. Por quê? Porque os irmãos de Davi eram soldados preparados para a guerra, eram homens treinados para a guerra. Mas Deus enxergava em Davi o homem ideal para comandar uma nação, a nação de Israel. Então Deus o dotou de inteligência, deu a ele sabedoria, deu a ele talentos, deu a ele dons. Ele pegava a sua harpa e ficava lá tocando, cantando. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele cantava, ele adorava, ele exaltava o nome do Senhor. Enquanto seus irmãos estavam na guerra, porque eram soldados do exército de Saul. Então Deus viu diferença na vida de Davi. Enquanto que o homem olhava para Davi e via ele um homem franzino, um homem assim que não era preparado para a guerra, Deus olhava para Davi e via ele um rei. A sociedade nos olha assim. A sociedade às vezes olha para nós assim, não dá nada. E aquele fulano ali, nossa, aquele ali não vale nada. Né? Ela nos julga pela aparência, Deus nos julga pelo seu caráter. A sociedade nos julga por aquilo que nós fazemos, Deus nos julga por aquilo que nós podemos fazer na sua obra, no seu reino. Você está me entendendo? Então, quando eles olham aqui para Davi, olha só, vamos voltar aqui no versículo de novo, versículo 11. Acabaram-se teus filhos? Respondeu Jessé, ainda falta o menor, que está apacentando ovelhas. Disse Samuel, manda chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor a Samuel, levanta-te e unge, é este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Vocês estão entendendo aqui a profundidade dessa palavra? Mandou buscá-lo e o fez entrar, boa aparência. Talvez ele fosse um rapaz educado, mas quando ele chegou naquele lugar, naquela sala, ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo. E muitas vezes quando Deus nos chama para um propósito, para um projeto, a gente não entende o que está acontecendo. Meu Deus, mas o que eu estou fazendo aqui? Por que estou aqui? O que eu... Entendeu? Isso já aconteceu comigo também, meu querido. Mas quando Deus tem algo para nossas vidas, olha só o que diz aqui, ó. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, é este mesmo. Então, dependendo da sua condição, não fique fazendo perguntas, coitadinho de mim, pobrezinho de mim, ninguém gosta de mim, sou rejeitado, vou fazer isso, vou fazer... Não! Se Deus te chamou para um projeto, se Deus te chamou para uma obra, meu irmão, é porque primeiro, Ele te ama,
Segundo, ele conta com você. Terceiro, ele vai te dar todas as condições para que você exerça aquele chamado na obra dele. E quarto, ele não vai soltar as suas mãos. Ele vai estar com você ali todos os dias, em todos os momentos. Acredita no seu potencial. Acredita no seu chamado. Acredita que você tem condições de estar na obra do Senhor. Nós nos enganamos. De que forma que nos enganamos? Que nós olhamos sua aparência. Deus não. Deus olha para o que tem aqui dentro do nosso coração. Deus olha para aquilo que Ele colocou aqui na nossa mente, o potencial que Ele nos deu para desenvolver um trabalho na sua obra. Vocês estão me entendendo? Então Deus é diferente. Deus, quando olha para você, às vezes você está aí acabrunhado, como se diz lá na minha terra, triste, amargurado, decepcionado com a situação e consigo mesmo. Mas Deus está olhando para você e dizendo assim, se Ele soubesse o que eu tenho para Ele. Se Ele imaginasse aquilo que eu tenho para Ele, Ele não ia estar desse jeito. Talvez Davi estivesse lá no campo, cuidando daquelas ovelhas. Ovelha dá muito trabalho, já disse isso. Ele não passava pela mente dele o que estava acontecendo lá na casa dele. Aí chega alguém lá e fala, Davi, corre lá na sua casa que seu pai mandou te chamar. Eu vou ficar aqui cuidando das ovelhas enquanto você vai lá. Eu imagino a pressa com que ele voltou para casa correndo. E quando ele chega lá, ele vê aquela multidão, aquelas pessoas, o que está acontecendo aqui? Por que eu estou aqui? Por que mandaram me chamar? O que eu fiz de errado? É o que a gente pensa. Meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada? Às vezes você está na empresa onde você trabalha, alguém chega lá e fala, o chefe mandou te chamar lá na sala dele, no escritório dele. Meu Deus, já dá aquele frio de baixo para cima, de cima para baixo. E você fala, meu Deus, o que eu fiz de errado? Você não fez nada de errado, é Deus querendo te honrar. O nosso problema é que nós pensamos só nas coisas ruins. Né? Há um ditado popular na minha terra que diz assim, que a notícia ruim chega rápido, chega primeiro. E nós, como seres humanos, temos a tendência de pensar exatamente nisso. Quando alguém nos liga fora de hora, por exemplo, 1h da manhã, 2h da manhã, a gente já pensa logo, aconteceu alguma coisa. Porque não é natural alguém ligar fora do horário. E não é natural também alguém chegar no nosso trabalho e falar, o chefe quer falar com você. O diretor quer falar com você. O coordenador quer falar com você. E aqui era o profeta, o juiz e o sacerdote que queria falar com ele. Em outras palavras, Deus tinha a unção para Davi naquele dia. E a palavra do Senhor diz que quando Samuel joga o óleo na cabeça dele, o que aconteceu? O Espírito do Senhor se apoderou dele. O Espírito do Senhor se apoderou dele. Amado, entenda uma coisa nesse dia. Deixa Deus chamar, ouça o chamado dele, ouça a voz dele. E quando você ouvir a voz dele, esteja preparado. Senhor, eu estou aqui, estou pronto. Eis-me aqui. Amém? Fica com essa palavra nessa tarde. Deus tem algo tremendo para você. Eu quero colocar aqui, pedir desculpa para você pela nossa trilha sonora, né? O cachorro latindo do vizinho. Mas fique com essa palavra. Deus te vê diferente, Deus te olha diferente. Por quê? Porque Ele pegou tudo de bom que Ele tinha no reino dele e colocou em você. Depositou em você inteligência, capacidade, força, beleza, graça. E muitas vezes nós não damos atenção a isso, não damos valor a isso. Já aconteceu comigo, estou falando para você, não de que é algo que alguém vai me contar, não, estou dividindo experiência aqui com você. Davi saiu do pasto e foi para a mesa. Não sei aonde você está neste momento, não sei o que você está fazendo neste momento, mas Deus está te chamando onde você está para um trabalho no reino dele. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. No final aqui vai estar o nosso telefone aqui, se você quiser adquirir alguns desses materiais, estamos aqui à tua disposição para te servir. Em nome de Jesus, que essa tarde, esse início de noite, daqui a pouco, seja de grande graça diante de Deus na sua vida. Um abraço, fica com Deus.